Uou, ladies and gentlemen, vocês já viram? Eu comecei para gravar, então vamos ter sim um compiladinho de vídeos sobre o último evento de atualização que nós tivemos aí, o Next, que foram aí os 3 heróis reformulados, mais ou menos, alguns com poucas mudanças, outros com grandes mudanças que interferem bastante no jogo, inclusive viraram a metaban. Vamos falar inicialmente dele, Faramis, porque eu já tive uma experiência um pouco mais agradável jogando com ele, então eu acho que tenho uma experiência um pouco melhor para poder, né, falar sobre o antigo e o novo e minhas bases sobre essa questão. Inicialmente, quando a gente vê sobre Faramis, o que a gente pensa? Um herói que intencionalmente consegue reviver os aliados, ele tem uma mobilidade, entre aspas, no jogo, um equipamento de... ele tem mais ou menos um kit de sustain e um dano bem nhé, né, comparado aí a outros heróis que a gente conhece. Porém, a gente sabe, reformula, que o Faramis, no caso, é um herói que trabalha como um roaming, que muitas vezes faz um tanque, o papel dele é um pouco diferente, é mais para incomodar os adversários, etc. Então não necessariamente ele precisa ser o cara que precisa dar dano na partida. O que a gente sabe, que a gente vê pelos status base dele, como a gente vê na parte inferior direita, é que ele tem aí um potencial quase similar aos status antigos que ele tinha. Porém, a única diferença no caso, que eu vejo entre os jogos no caso, é que o Faramis só mudou, teve duas mudanças de forma específica. Por que o jogo está carregando, eu não sei. Mas vamos ver se isso não interfere em nada. No caso, o regen de vida dele, se não me engano, é um pouco mais baixo. Agora está por 6.8. E... obrigado. Tudo bem, Hayashi, eu te sigo, não tem problema. E... além do regen de HP dele, nós tivemos também a defesa mágica, que teve uma alteração. Se não me engano, ele estava com 10 pontos de resistência mágica, agora ele tem 15. Uma mudança que fez muita diferença, inclusive, lembrando que ele também ganha algumas resistências a mais a partir da sua primeira habilidade. Não fora o sustain, que também é muito forte dele. O que nós temos aqui, nesse momento, a observar? 15 de defesa mágica, se eu não me engano, é um padrão que o ML está tentando acostumar. Deixa eu ver aqui, o Kaja foi o cara que eu peguei aqui mais ou menos para ter uma ideia. Deixa eu ver. Mana, Psycho Defense, Magical Defense, tá vendo? 15. Geralmente todos os heróis estão tendo uma tendência a vir com 15 de MR, um 20 base, um 19, talvez um 15 também. 15 nem tanto de defesa física, porque defesa física é o que mais tem no jogo, mas geralmente é um 20 de defesa física, geralmente é 15 de resistência mágica. A gente viu muito isso quando eu fiz o top 3 MPL, então os status bem que fazem essa diferença. E o Faramis nessa alteração teve que mudar também, então agora ele também tem essa defesa de 15. Pelas alterações, a gente já pula para essa parte mesmo, que eu mostro pra vocês, acho que não tá comendo nada, né? Ó, dá até pra ver o move speed aqui na minha telinha, então ok. O que a gente sabe sobre essas questões? Ele teve uma diferença muito grande, né, nessa relação sobre regen de HP e também sobre a defesa mágica, porque comparado aos status sobre o Kaja, que também é, entre aspas, um roaming, só que vocês entendem mais ou menos como funciona, quis pegar uma relação um pouco parecida, não necessariamente tendo que ser igual, mas a ideia é a seguinte: ele tem uma regeneração de HP um pouco menor comparado ao herói Kaja, porque no caso ele tem um equipamento, um próprio kit que faz sustain para ele, então isso é balanceado. A vida dele normalmente precisa ser um pouco maior, não tão maior quanto, porque ele tem outros kits de resistência, regeneração, então faz com que ele tenha essa perca para balanceamento, diferente do Kaja, que precisa dessa vida a mais porque ele se expõe e não tem outra forma de curar, entre aspas, né? E além disso, ele precisa se expor demais, então ele precisa de uma resistência um pouco maior, o que é normal de acontecer, por isso 21 até mesmo, né? 3.2 de crescimento, enquanto ele tem 20 e 3.2 de crescimento também. Apesar de que, né, um ponto de diferença a mais faz no late game, mas ele tem inicialmente uma armadura a mais e por levels base. Ele começou a se encaminhar e se entender um pouco melhor sobre equiparar aos seus aliados, né, aos seus outros aliados na rota do roaming e tal. Então isso faz com que ele seja um pouco mais chato em questões de tancar, sendo que ele já tancava bastante antes. E eu tenho até um vídeo do Faramis antigo. Vamos ver se eu tô tampando alguma coisa aqui no meu... Não, né? Tá bonitinho. Vamos lá. Qual a diferença do Faramis novo pro Faramis antigo? Uma mudança que eu ainda tinha falado sobre o Faramis no patch note, se eu não me engano, ou até mesmo, não sei se eu falei aqui com vocês ou se eu falava só pro pessoal à volta, é que eu achava que a primeira dele era uma skill muito chata, por eu ter que esperar o tempo de recarga dela propriamente acabar para puxar os adversários de volta. E isso acabou sendo atendido de alguma forma, óbvio, acho que o pessoal também acho que tinha a mesma dúvida sobre isso, né, mesmo questionamento, e acabou tendo algumas mudanças.
O Faramis, no caso, teve poucas mudanças que foram tão interessantes quanto ele na passiva. Recuperar a alma das unidades que morrem próximo a ele, regenerando HP. Além Acho que vocês nem vão escutar isso aqui direito, mas a ideia era a seguinte. A passiva antiga do Faramis, qualquer coisa que morresse perto dele, ele conseguia esses stacks e regenerar a vida quando ele passava para pegar uma alma. Nesse caso, ainda continua sendo a mesma história. A partir do momento que ele tem uma determinada quantidade de almas, ele faz uma redução na porcentagem de tempo de renascimento dele, a gente vai ver melhor como se chama isso, e isso faz com que ele volte mais cedo para as lutas, ou morra mais cedo também, né, dependendo de quem joga, fazendo também com que ele ganhe stacks de poder mágico e também a regeneração que ele ganha. Essa regeneração não vi, eu tinha que saber na realidade os status básicos do Faramis antigo, mas como não mostra no vídeo eu não achei em outro lugar, então fico devendo para vocês, mas até agora parece que tá bem ok, né, sobre a questão do Faramis atual. A gente vai ler agora a passiva dele, que é mais fácil, e vamos ver como é que funciona. A diferença atual que teve é que agora a gente tem uma chance. Inimigos eliminados ao redor dos Faramis também têm a chance de soltar fragmentos de alma. O que antigamente era 100%, agora tem uma chance que não é falada, mas aleatoriamente alguém pode soltar uma calminha pra ele pegar. Só que qual é a coisa nova? A cada 4 segundos, a próxima habilidade de Faramis contra heróis inimigos e objetos convocadores gera um fragmento de alma. No local, no caso. Faramis pode absorver o fragmento de alma e restaurar 100 mais 50% do poder mágico total e ganhar 2 de poder de habilidade mágico, ou poder mágico no caso, adicional até 40 acúmulos. Ao ser eliminado, ele consome todos os fragmentos de alma absorvido para reduzir o temporizador de ressurreição e cada fragmento reduz o temporizador em 3%, que acumulando 40 no caso dos stacks, você pode ir para até 90% de tempo de morte. O que faz, em uma medida de late game, o Faramis ter aí não sei, você fica mais de um minuto morto, 90% disso, você pode chegar a uma questão de 10 segundos algumas vezes. Né? Tipo, 10 segundos de morte aos 27 minutos de jogo. Então, tipo, você level 15, 27 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, né, no caso, do late game. E aí você tem aí uma volta de 10 segundos. Então, tipo, toma um pick-off, mas, tipo, tá tudo bem. Você vai voltar cedo. Você vai perder os stacks, óbvio, não toma de novo, vai perder um pouco do poder mágico, mas você vai voltar pra teamfight mais cedo. E realmente o poder dele é outra história. A gente vê mais ou menos como é que funciona a passiva dele. Vocês vão perceber agora que quando ele vai tomar o dano, no caso, quando ele causar o dano mágico, vai ficar uma luz brilhante, ele passa sobre o inimigo e consome ela. Isso ou o minion que estiver aí morto. Eu acho que também, talvez, os minions também se aplique. Não vi ao certo. Se se aplicar, vai ser muito quebrado, mas também vai ser mais fácil para ele conseguir os stacks e se manter um pouco mais no jogo. A diferença que ele tem sobre a passiva antiga para a passiva nova. Já foi dito. Agora, a forma de stack dele é diferente. No caso, não precisa mais alvos necessariamente morrerem perto para ele ficar lá desesperado consumindo alguma coisa. Agora ele tem a chance sobre isso acontecer, mas o que ele aplica sobre os seus adversários que ele só passa perto e aí consegue pegar essas almas em questão. Show? Fechou. A primeira habilidade. A mudança, como eu falei para vocês, da primeira habilidade, veio com uma frequência muito boa. Qual era a ideia? Ele ficava nesse estado, ele ganha velocidade de movimento e resistências, né? Como eu disse, não posso falar o total, ou se manteve, mas olha lá, vocês veem pelo vídeo que ele acaba perdendo um pouco da redução, né? Ele dá a redução de dano no caso, e ele aplica uma marca sobre o alvo quando ele passa e tem essa corrente. Quando essa corrente tem o tempo esgotado, ele puxava os alvos que foram marcados pela corrente, pelo alcance que tinha, e quando isso era puxado, ele regenerava uma parte da vida dele, né, por cada um dos stacks. Isso era muito forte, mas algumas vezes o pessoal só tipo andava pro lado, cada um tipo barata tonta vai para um lado, e aí ele tinha que escolher um alvo e meio que ele já não regenerava tanta vida, e ele acabava perdendo uma frequência muito boa, né, sobre a habilidade dele. Vamos ver quais foram as mudanças. Faramis entra no estado das sombras por 3 segundos, ganhando 70% de velocidade de movimento adicional, 50% de defesa física e mágica também adicionais, aumentando também o seu alcance para absorver os fragmentos de alma e a capacidade de se mover pelo terreno. Heróis inimigos que entram em contato com Faramis nesse estado recebem dano, 250 mais 60% de poder mágico total, e também tem uma marca do submundo. A marca do submundo são aquelas correntes que ficam, né, interligadas ao alvo e na cabeça deles ficam lá uma marca também. Cada herói inimigo atingido reduz o tempo de recarga dessa habilidade em 20%. Lembrando que estamos num total de 5 inimigos no jogo, então 20, 40, 60, 80, 100.
essa habilidade pode ter um contador de 0, pelo que eu estou entendendo aqui, só por ter atingido pelo menos os 5 heróis inimigos, e isso é um controle de grupo bem forte, ok? Fora isso, ao sair do estado das sombras, Farami puxa os inimigos marcados até si, causando neles mais dano mágico, na volta, no caso. E, detalhe, se você usar novamente, o Farami sai instantaneamente do estado das sombras, né, no estado mais cedo, e puxa os inimigos marcados até si. A mudança muito interessante, qual é? Ele vai ganhar 70% de velocidade de movimento, mais a defesa adicional, lembrando que a defesa adicional aumenta, defesa adicional na primeira habilidade 50, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser 50, 60, 70, 80, 90 e 100, mais o dano base, né, que vai para os dois lados, lembrando, né, o dano é o mesmo, só que 2 vezes. Então, 400 de dano na ida, quando ele acerta um alvo, e quando ele puxa, mais 400, fora o dano, a porcentagem mágica que você tem, não só para os acúmulos e stacks, e também se você fazer uma build, no caso, como o dano mágico. A diferença disso, da antiga para a nova. Ele pode puxar quando ele quiser. Agora as marcas são diferentes. Você vê que agora é uma reformulação visual muito mais interessante. E se você marca os alvos, você já cura quando você toca neles, né? Não é mais aquela questão de que quando você puxa os alvos de volta, você cura. Não, agora é só aplicando a marca que ele tem esse vampirismo, por assim dizer. Mas nesse caso, é muito forte para pegar alguém fora de posição e trazer para o seu time. Eu tinha jogado, se não me engano, com o Holly, não sei se ele tinha gravado ainda em vídeo, acho que foi até vídeo, que eu brinquei com Faramis com ele e tal, etc. assim, e eu lembro que eu tava jogando contra o Hanzo que tava fazendo, né, suas Hanzuzices, e quando ele foi voltar pro corpo dele, eu puxei a alma dele de volta. Então, lá da T2 que ele tava, eu puxei ele pra minha T1 sem querer, brincando, nem sabia que era possível, mas foi na brincadeira. Então, coisas como essa podem acontecer, talvez com mais frequência. Segunda habilidade, a habilidade de dano, fantasma explosivo, que aqui no passado era chamado de quê mesmo? Fantasma explosivo também, normal. Mesma área de cone, mesma área interessante, só a única diferença agora é que você aplica a passiva, para poder regenerar dos seus adversários. Acho que teve também mudança e reformulação no dano. É a mesma coisa, situacional. Quando você acerta o inimigo, isso ricocheteia 3 vezes até outros inimigos em volta. Até 3 vezes. E quando é um minion, ele ricocheteia só uma vez. Mas se você bater em todo mundo, quanto mais melhor. Segunda habilidade. Faramis reúne energia do submundo e até uma área em uma forma de leque, causando 330 de dano mágico, mais 144% do seu dano mágico total, após anti-inimigos. De dano mágico aos inimigos, em que ele atingiu no caso. A energia, então, se dividirá e saltará para os inimigos próximos, causando 200 mais 72% do poder mágico total. Divide até 3 heróis em 3 heróis inimigos, ou até uma vez em não heróis, ou seja, os minions. Diferença. Lembrando que quando a habilidade, entre aspas, se divide, ele meio que compartilha dano, entre aspas. Então, se você pega lá todos os heróis, entre aspas, lógico que é muito difícil de acontecer, mas quando você pega todos os heróis, né, ainda mais quando você souber combar bonitinho com o herói, você vai causar bastante dano. Não só o dano total, mais o poder mágico total, mas também o dano, né, convertido, né, o dano que você faz a quicar. Vocês vão perceber agora. Vocês viram como era feio antes? Tá feio igual. Mas pelo menos vocês podem perceber que deixou aí uma marquinha. Essa marca, no caso, só faz com que a ideia é que ele distribua o dano. Então o dano inicial e o dano distribuído entre os dois jogadores. No caso, 2 players estão aí. Mas se você vê que você puxa 3, 4 pessoas, você vê que realmente faz um estraguinho mais divertido no jogo. Ok? Não mudou absolutamente nada, continua sendo a mesma habilidade de poder, só que com umas diferenças entre conversão, se não me engano, de poder de habilidade, etc. Agora o que deixa o Faramis um pouco mais interessante. O altar do culto, como era chamado, como ainda é chamado no caso a habilidade Ultimate de Faramis, fazia o seguinte: a partir do momento que ele morria, ele tinha um tempo de pré-estabelecido já, independente da duração da Ultimate dele, que fazia com que ele ficasse no estado de morte. Esse estado de morte, você tinha ainda todo o poder para reutilizar suas habilidades mais uma vez, inclusive Ultimates, etc. E você ficava vagando por aí meio que morto por um período de tempo. Esse período de tempo, na realidade, fazia com que você só, tipo, você era um zumbi, só que você já tinha tempo de vida. É tipo quando o cara falar que você só tem um dia de vida. Tipo, você só tem 30 segundos, faça o que você conseguir. Mas aqui no caso acho que eram 10, deixa eu até dar uma olhada aqui no Com uma vídeo. certa quanto tempo.
E se algum aliado morrer em sua área, ele será ressuscitado com uma certa quantidade de HP e ataque. Entretanto, essa ressurreição dura por um curto período. Realmente, um curto período. Nossa, muito curto mesmo. Curtíssimo. O que eles não falaram? Se você morresse mais de uma vez, você ressuscitava enquanto você tinha essa área de efeito da sua ultimate. Tá vendo esse grande círculo aqui? Mesmo em estado de fantasma, quando você morria, você ressurgia de novo. Então você ficava meio que nesse ciclo de morto-vivo o tempo inteiro. Isso para um personagem como Faramis, eu achava isso quebradíssimo né, com ele antigo. Mas, né, agora as coisas mudaram um pouco. A nova ultimate dele faz o seguinte: Faramis transforma a área ao seu redor em um reino do submundo por 6 segundos, ganhando maior alcance de absorção dos fragmentos de alma, enquanto concede aos heróis aliados e a ele mesmo 400 mais 500 de poder mágico, né, total, mais uma porcentagem de HP e 50% de velocidade de movimento adicional por 1 segundo. Quando o HP adicional se esgotar, o herói entrará em um breve período de estado de ressurreição, tornando-se incapaz de se mover ou atacar, mas imune a qualquer dano por 1,3 segundos. Ele vai ressurgir. E cachorro chato, hein? Ok. O que eu quero que vocês entendam? Pelo vídeo vai dar pra mostrar direito. Agora o altar do culto segue o Faramis. Essa área de efeito fica em torno dele, e se ele andar, ele volta ao normal. E a outra diferença, a mais quebrada de todas, o alvo não vira um zumbi, ele renasce a vida de novo. E esse renascer faz com que você abra um leque de oportunidades ainda muito mais interessantes. Porém, tira o efeito antigo de você, de forma zumbi, morrer quantas vezes forem eficazes. Exemplo. Eu lembro que quando eu joguei com Faramis a primeira vez, eu lembro que eu morri umas 3 ou 4 vezes na minha própria ultimate. O que fazia eu ser muito chato, mas também fazia eu ser um retardado, né? Porque eu sou noob demais nesse jogo, e aí era outra história. Mas o que na minha cabeça funcionava. Pra mim, um time, vai exemplo. Eu tenho uma Beatrix muito forte no meu time. Ela acaba ultando e acaba sendo pega fora de posição e tal, mas eu consigo ultar ela. E ela vai morrendo 3, 4 vezes diferentes. Porém, cada vez que ela morre, ela leva alguém. Então isso já é muito forte, faz com que o resto do meu time, que já não tava fazendo nada, porque só tava eu e a pessoa lutando lá na teamfight, tenha mais uma pressão de mapa bem mais interessante. Porém, ela tem que morrer nessa área específica. Se o pessoal levasse ela pra fora, ou se ela morresse após o tempo acabar, ela só, queimada mesmo, já ia pro tempo de recarga de morte. Isso fazia com que o pessoal meio que atrasasse um pouco mais o tempo de morte deles, né? O pessoal atrasava isso e a pessoa ficava morta o tempo inteiro. Lembrando que voltava com uma certa quantidade de HP e um dano um pouco mais reduzido. Porém, ainda assim eu achava isso muito forte. Agora, a diferença total é que a pessoa volta à vida por completo. Então, ela tem uma segunda chance, e a segunda chance é móvel, porque quando ele anda, ele também traz sobre os seus aliados. Fora isso, além dele dar HP para os aliados, ele também dá velocidade de movimento, o que faz com que o pessoal busque, então não necessariamente ele precisa gastar a ult dele só quando o aliado vai morrer, não, ele pode usar para engajar, dando buff de movement speed pro pessoal, mais a primeira dele com resistência, e além disso, ressuscitar o pessoal aí também de outra forma, que também é bem interessante. Lembrando que esse custo todo das diferenças de vida dele, quanto mais poder de habilidade ele tem, ou seja, é muito bom você ter uns stacks, ainda mais se você fazer a build tank com ele, você precisa disso para ajudar ainda mais os aliados para terem mais vida e mais velocidade de movimento. Mas, quer dizer, a velocidade de movimento sempre vai ser a mesma, na realidade, desculpa. Mas, ainda assim, ele precisa muito disso para regenerar o HP perdido do pessoal. Tá. Por que isso tudo virou metaban? Vocês já entenderam, o kit novo dele tá bem interessante. Ele tem uma forma de buscar os adversários muito mais legais. Agora com a primeira dele, que pode ativar novamente o botão, e aí ele traz o pessoal de volta. E fora isso, a ultimate dele, que agora tá bem mais quebrada, e a punição por você morrer não tá tão alta quanto antes. Agora você tem uma segunda chance, e isso faz com que você tenha uma segunda chance no jogo, e cara, você tá 2 vezes numa teamfight é muito bom. Ainda mais quando tem um assassino que gasta um combo inteiro pra te matar, mas você acaba só voltando, e cara, que cachorro chato. Parou? Obrigado. Fechou? Fechou. Vamos agora ao resto. O que mais o pessoal tá fazendo? Eu vi, entre aspas, já o pessoal fazendo builds entre ele, e eu já achei bem interessante duas formas. Existe a build que é mais o cara que vai chatear, que é a build AP,
build que o pessoal faz a varinha do gelo, a varinha brilhante, a vara da rainha do gelo, no caso, desculpa, a varinha brilhante, né, pra incomodar. Vejo que tem o peito bruto pra velocidade de movimento, querer buscar o pessoal. Builds tanques também são bem-vindas. O tempo corrido eu também acho interessante, porque faz a ult voltar mais rápido, ainda mais com assistências que você consegue. E obviamente você vai conseguir assistência, porque você sempre vai ser a linha de frente, né, dessa ideia. O que mais tem diferente? Builds convencionais AP full dano. Eu ainda não testei o dano por completo, mas como vocês viram, só a segunda habilidade dele é um dano base bem alto, mais 144% do AP dele, é quase 100%, é literalmente 100% mais metade do AP dele, né, como dano. Fora a distribuição também, na segunda, que fica nos outros. Mas eu acho que aparentemente pra mim a build mais interessante até o momento vai ser fazer ele como tanque, como uma linha de frente realmente. Porque você precisa se expor se você quiser garantir com que a sua habilidade a primeira volte mais rápido, então você precisa do número de alvos a serem pegos durante a sua corrida, né, da sua forma. Fora isso, ele também vai conseguir tancar bastante. Eu acho que algumas builds de dano, como o Cinturão do Trovão, ajudam. A armadura de lâmina para punir os adversários que tentem quebrar ele. Né? Fora também, acho que até mesmo o capacete amaldiçoado. Builds convencionais, como a gente vê. O jogo vai te dar essas aqui padrão, mas vai da sua escolha também sobre o que você quer fazer com o Faramis, ele que agora está reformulado. Skinzinha básica dele. Né? Antes ele era azul e aí ele virava branco, agora ele é branco e branco. Antes ele tinha uma forma um pouco mais demoníaca, meio louco da cabeça. Em equipe, Faramis deve Deixa eu ver, aqui no começo dá mais fácil. Ele era pálido e morto. Aí na skin dele ele era vivo e vivo. Agora ele é vivo e vivo. E vivo e vivo de novo. Só que vivo e vivo roxo. É um roxo mais bonito. Por mais que seja parecido meio mais com o chroma da skin dele passada, né? Só que eu acho que não, ele tem umas peninhas mais altas. Enfim. Qual é a ideia do Faramis agora? Eu vejo que o pessoal também trouxe uma ideia de itemização um pouco diferente para ele também. Né? Além disso, também tem a questão dos nossos queridíssimos emblemas. Emblemas para ele que eu acho que para minha cabeça vão funcionar. O Recomponha-se, o tempo de recarga de ressurgimento, né, a menos 15%, já comba demais com a passiva dele, o que é uma ideia. Fora isso, o de feitiço, tem que ver qual feitiço que ele vai ser mais usado também. A gente pode até ver, vamos ver se já tem alguma ideia aqui. Cosméticos, áudio, Master Code, Passiverso, estratégia. Sustain Burst, blá 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 blá. Flame Shot ou Flash. Flash vai querer buscar o pessoal, até entendo. E o Flame Shot eu acho que é uma estratégia bem interessante se você quiser buscar algum alvo e depois jogar esse alvo específico pro seu time. Suporte Mago, padrão. Tática nada. Counters não mostra nada. Ok. Deixa eu fechar o card aqui. Mas a ideia então foi o que eu pensei. Itens como o Mago e o Sup. Bom, queimação é sempre interessante, de ambas as formas. A queimação para você ter pressão, ainda mais causar um dano a mais, ainda mais no começo do jogo é muito chato. E de suporte, naturalmente, não só a marca, que eu também acho interessante, mas também o Recomponha-se. A avareza eu acho que nem tanto, porque você não busca tanto confronto em ficar incomodando seus adversários 24/7 no jogo, mas o kit por inteiro também ajuda bastante você a sobreviver. Você tem a penetração híbrida, mais tempo de recarga para variação de ultimate, habilidades no caso, velocidade de movimento para ajudar ainda mais na sua primeira, vida, né? Regeneração híbrida de vida e mana, ok? Essa regeneração híbrida, e além da penetração híbrida também de dano físico e mágico. E fora a de mago também, né? Pela questão do poder mágico, tempo de recarga, o roubo de vida mágico, que é um sustain, mas fora isso você já tem a passiva, penetração, velocidade de movimento também que ajuda. E só. Faramis, no caso, é metaban e é muito chato por conta dessas outras questões agora, porque agora sua habilidade Ultimate o persegue, isso dando velocidade de movimento pro seu time, mais vida, ou seja, mais vida para eles conseguirem se manter em teamfights, e se morrerem, eles voltam porque não serão sem punimento, e o time adversário poderia ter gastado aí muitas coisas, né, habilidades e feitiços talvez para conseguir a eliminação, e você só faz o cara voltar e o pessoal ficar triste. E galera, esse foi o Faramis, e eu vou fazer daqui a pouco também o da Vexana e o do Leomord, mas o da Vexana foi o que mais teve alteração e o Leomord acho que só outras questões sobre dano base, se não me engano. Mas eu vou dar uma estudada primeiro e depois eu vou falar com vocês, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado e até.